Meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao Reinoncast, o podcast abençoado. Comigo, aqui nessa conversa, meu amigo, meu irmão, David. É sempre uma honra ter você aqui comigo, David. Amém. Quero cumprimentar a todos, quero cumprimentar meu amigo Pastor Adlas, que sempre está comigo nessa. Quero cumprimentar também você que está nos assistindo. Não sei a hora que você vai assistir esse podcast, mas muito obrigado pela sua disponibilidade de parar para nos ouvir. E nós sempre estamos aqui tentando trazer um conteúdo de relevância. E hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante, que é sobre inclusão dentro da igreja, né? É um assunto muito atual, muito importante para a gente desmistificar e trazer bons frutos aí para o nosso meio cristão. E eu quero cumprimentar o nosso convidado, que está aqui hoje, um grande amigo que congrega com a gente também e tem muita referência, muita experiência para falar sobre esse assunto. E eu estou muito honrado de estar aqui nessa conversa com vocês. Francisco Silva, seja muito bem-vindo. Ele que é casado, pai da Caroline, do Pedro, que está dentro do espectro autista, natural do Rio Grande do Norte, morador de São Bernardo há quase 40 anos, cristão há 35. O irmão Francisco tem caminhado em fé e também na missão de lutar pela inclusão. Ele vai compartilhar conosco experiências, desafios e vitórias nesse caminho. Presbítero Francisco, seja muito bem-vindo ao Reinoncast. Pastor Adlas, muito obrigado por estar aqui, a paz do Senhor. Amém. O David. Amém. É um prazer estar aqui com vocês, para a gente estar participando e falando desse tema aí tão importante na nossa sociedade, sobretudo na igreja, né? De onde é ali a nossa comunhão, onde a gente partilha as nossas lutas, nossas necessidades. Então, esse tema é importante em todas as áreas da sociedade. Muito relevante, né? Principalmente agora para dentro das igrejas. E como o David disse, nós hoje temos a intenção de trazer luz, clareza a esse assunto. Então, hoje a gente vai tentar, David, trazer à tona a desmistificação dessa questão, desse tema, desse assunto que é o TEA, né, o transtorno do espectro autista. E alguém com muita propriedade para falar, Francisco tem... Que tem muitas pessoas também que acham que é besteira. Que é besteira, que é um tolice. Assunto que não precisa... exatamente, é tolice às vezes, né? É birra, malcriação, os pais não sabem criar, é falta de peia, né? Como a gente fala, mas não. A gente sabe que tem todo um estudo, Francisco, por detrás, tem tudo. Mas antes que a gente vá, de fato, ao que interessa, Francisco, nos conte um pouco da sua família, como é que foi a chegada da Caroline e como foi também a chegada do Pedro. Então, eu sou casado com a Adriana, né, desde 94, e veio a minha filha Caroline em 96, e depois de um tempo veio o Pedro, né? Pedro, ele hoje está com 16 anos já, entendeu? É um jovem já. E, para nossa surpresa, quando o Pedro tinha ali um aninho, 2 meses, você imagina, pastor Adler e David, pensar sobre autismo há 15 anos atrás, não era impossível, mas era você estar no meio do deserto, sem saber para onde ir, sem ter uma direção. Então, foi nesse contexto que o autismo chegou dentro da nossa casa. Eu nunca tinha ouvido falar sequer na palavra autismo. Parece que a gente está falando aí de 50 anos atrás, né? Pelo menos, mas há 15 anos atrás eu nunca tinha ouvido falar na palavra autismo. Aqui em São Paulo já. Aqui em São Paulo, entendeu? Cidade grande. Cidade grande. Então, quando o Pedro tinha ali um aninho e 2 meses, mais ou menos, a mãe dele começou a perceber a ausência de algumas palavras, né? Uhum. O pai, o David agora é pai fresquinho, né? Uhum. E você vai perceber que quando ele estiver com ali 1 aninho e 2 meses,
o anseio do pai é ver o filho falar papai, mamãe, né? Sim, E por aí. E aí a gente começou a perceber essa ausência Da da fala. fala no Pedro, que é uma das características para a pessoa começar a perceber alguma coisa na criança, é a ausência da fala. Então, quando a criança tem a ausência da fala, você já procura um especialista para estar vendo o que está acontecendo. E foi isso que nós fizemos. Então quer dizer que ele fez 1 ano e nada de falar. 1 ano e 1 mês. 1 ano e 2 meses. E aí você, poxa, peraí. Os outros estão tudo falando, aí vem aquela pressão externa, né? Ah, porque fulano falou com 8 meses, com 9 meses, já falava papá, mamãe, e o seu filho, nada, não sei o quê. Aí a gente como pai, né, já fica assim, peraí, eu preciso verificar o que está acontecendo. Como foi, então, Francisco, a descoberta, né, do autismo no Pedro? O que mudou na rotina da família? Então, mudou tudo. A vida, você precisa dar um novo significado para a vida, né? Porque o autismo, ele não vem com um manual. Sim. Você precisa aliás, você precisa ir descobrindo dia após dia, né? Às vezes eu digo que todo dia pode ser uma surpresa boa, ou também pode ser uma surpresa desagradável, né? Mas, voltando à questão de quando chegou, né, a gente foi ao psicólogo e mandou para a fono e tal, e começou a um tratamento. Mas, naquela época, até a comunidade médica era difícil de lidar com a situação, era algo assim ainda muito novo. Eu sei que o Pedro, quando ele veio ter o diagnóstico fechado, ele já tinha 4 anos. E o diagnóstico, quanto mais precoce, cada vez mais importante, né? Para você direcionar tratamento, ter uma diretriz, né? Isso, ter uma diretriz, né? Mas enquanto não fechava o diagnóstico, a gente continuava com o tratamento. E eu me lembro bem que nessa época eu trabalhava à noite numa empresa e a gente não tinha nada de informação. Até na internet, você procurar, tinha pouca coisa. E aí eu descobri um lugar lá em São Paulo, né, e eu fui fazer um curso lá. Então eu trabalhava à noite, de manhã eu ia lá para esse lugar fazer um curso lá para começar a compreender, porque eu não sabia para onde ir, né? Enfim, e aí eu comecei também com ele um tratamento lá em São Paulo. Depois de 1 ano, a gente encontrou uma pessoa aqui em São Bernardo, posso até falar o nome dela aqui, não tem problema, a doutora Ana Cláudia Moya, ela coordena a equipe hoje que trata do Pedro, né, até hoje, e foi aí onde as coisas foram abrindo caminhos, né, as dificuldades foram sendo minimizada, né? Perfeito. Quando a gente procura o profissional, ele vai te orientando. E eu me lembro bem de quando eu cheguei lá no consultório dessa doutora Ana, ela disse para a gente assim, olha, você nunca deve dizer não para ele. Aquilo ali para mim foi um escândalo. Eu vou explicar por quê. Como que você vai criar uma criança sem limite, né? Sem limite, sem dizer não. Eu fiquei escandalizado, mas peraí, como que eu vou fazer? Eu tenho algum meio. Aí ela falou, não, você vai fazer o seguinte, quando ele estiver fazendo alguma coisa que você acha que ele não deve ou não pode fazer, porque seja perigoso, porque é coisa que uma criança da idade dele não pode fazer, você, sem precisar dizer não, você vai ensinar para ele o que é o certo. E foi assim que eu fui conduzindo. E isso deu certo, né? Isso foi muito positivo nessa condução. Eu me lembro que o Pedro, quando ele tinha ali seus 2 aninhos, tal, aí vem as crises, e ele mordia as mãozinhas dele, assim,
as munhequinhas dele, ele mordia, ele andava na ponta do pé. Aquilo para um pai é desesperador, é desesperador. Graças a Deus que essa fase Ô, já Francisco, passou. deixa eu fazer uma pergunta, só para a gente situar aqui e mostrar para nossa audiência em qual pé nós estamos, né? O autismo, ele tem graus, certo? Certo, E nesse caso, o Pedro se enquadra em qual grau? no 2. No 2. Nível 2, nível Tá, 2 você pode dar uma pincelada do que seria mais ou menos isso, só para Sim. a gente entender? Olha, hoje em dia já existe discussão no meio da comunidade autista, dos profissionais, etc. e tal, sobre essa questão de classificação de níveis 1, 2 e 3. Se você é um autista que não é verbal, não tem como ele é classificado como nível 3 em diante, porque as dificuldades são muitas, né? Então, o que acontece? Hoje já existe uma discussão de mudar essa classificação, porque o autismo, você precisa classificar ele assim. Você tem um diagnóstico de autista, você é autista, ponto. É grave, mesmo sendo nível 1. E isso é alguns entendimentos que já se tem na comunidade. Claro que a gente ainda trata hoje como nível 1, 2 e 3 de suporte. Mas, por exemplo, hoje já existe discussão de discutir a questão do nível 1, porque é leve. E há questionamentos, é leve para quem? Porque o autista nível 1, ele tem uma carga de cobrança da sociedade muito, muito pesada. E é só ele que carrega isso. E às vezes ele carrega lá no seu íntimo, lá no seu quarto, lá onde ninguém vê. E isso é uma carga pesada. Isso não é leve para ninguém. Então há uma discussão do autismo leve. Leve para quem? Então a gente precisa avançar nesse sentido. Mas enquanto isso não avança nesse sentido, existe aí o nível 1 e 2 de suporte. E o Pedro está entre o nível 2 de suporte. Perfeito. Perfeito. E você estava falando dos primeiros sinais na infância, né? Logo você percebeu o retardo, o atraso ou a ausência da fala. Teve mais algum outro sinal que lhe chamou a atenção? Como o senhor falou também, a andar em ponta de pé, né? Com 2 anos, morder o punho, né? As mãos, né? Eu vi também que existem outras formas, né? Outros sinais, a dificuldade em manter contato visual. Sim. Também, não responder quando chamado pelo nome, sim. A repetição de palavras ou frases, tudo isso são sinais claros de que há uma possibilidade da criança ter o espectro autista, é isso? Isso são características predominantes do autismo. Por exemplo, eu me lembro quando a minha esposa ainda estava trabalhando, toda criança, quando a mãe chega em casa, o que ela vai fazer? Ela vai correr para os braços da mãe. Então não tinha interação social? Não tinha. E não tinha o contato visual também. Aliás, eu quero dizer aqui para as mamães que têm aí um bebê que está amamentando, faça o contato visual com o bebê. Isso é muito importante, porque o bebê amamentando, ele já faz o contato com a mãe. Então, se você perceber que o seu bebê ele não faz um contato visual, já é uma coisa ali para você começar a observar, prestar atenção. Mas nessa época a gente não sabia de nada. Então tem a questão do contato visual, aí vem as crises de irritabilidade, a rotina, sabe? É uma situação, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem rápido. O Pedro, quando eu levava ele para a escola, ele faz a questão da rotina, né? Se eu, por algum motivo, mudasse o caminho, era um motivo para chegar com ele em casa já em crise. Graças a Deus, essas coisas, com o tratamento, com a orientação, elas vão melhorando ou até deixando de existir. Porque ele ainda hoje tem uma rotina muito, muito rígida. A gente precisa trabalhar muito a rotina. E como a gente trabalha a rotina? Com previsibilidade. A gente precisa prever ele de
todas as coisas que possa desorganizar ele. E isso só a família é fundamental para dar essa condição, porque isso é a partir de casa, das coisas mais comuns, as coisas mais simples da vida de uma família, você precisa ter essa rotina. E o que a sua fé, Francisco, o senhor que serve a Deus há mais de 35 anos, né? O que a fé representou? O que a fé representou para vocês nesse processo, né? Como foi introduzi-lo à igreja, aos cultos também? Como é que essa questão espiritual foi apresentada ao Pedro? Tem uma rotina de oração? Como é que vocês fazem lá essa questão? Olha, a fé, ela foi fundamental para a gente manter vivo na luta, né? E aí eu quero até dizer aqui algo que as minhas preocupações, elas não foram apenas em torno do Pedro. É claro que eu me dediquei a essa causa, a essa luta, eu andei muito, eu participei de muitas palestras, enfim, muitas famílias. A minha casa virou um lugar assim de receber muitas famílias, né? Pelo fato de eu ter já um bom caminho andado, às vezes as pessoas descobriam que o filho tinha recebido o diagnóstico, e foram muitas pessoas que já foram na minha casa. Pedir orientação. Pedir uma orientação, uma ajuda, um apoio, porque as famílias atípicas... Virou um acolhimento, isso, né? As famílias neurodivergentes, elas se apoiam muito uma na outra, né? Encontram muito apoio. Porque, às vezes, onde eles são incompreendidos, eles são compreendidos na família neurodivergente. Então, é dessa forma que a gente vai se ajudando. E voltando à questão da fé, ela foi fundamental para a gente permanecer, né, junto, unido enquanto família, né, na busca e nunca perder a esperança. E aí tem o ambiente igreja. Uhum. O ambiente igreja, por si só, já é um ambiente desafiador para você introduzir uma criança neurodivergente num culto. Principalmente no que diz respeito ao barulho, né? Sim. Ao barulho, sim. É algo que é arrasador. O barulho. Então, tem a questão do barulho, tem a questão das luzes. Você imagina eu trazer o Pedro aqui num ambiente como esse. Ele não vai conseguir ficar aqui mais que 10 minutos. Por conta das luzes. Às vezes vocês percebem que quando eu chego na igreja, eu já chego quase no final dos louvores. Certo. Por quê? Porque eu chego no final dos louvores. Porque é um momento que tem mais barulho na igreja, o som, né, as vozes. E eu me sento lá atrás com ele, para ele não ficar muito perto das luzes, né, do painel. Porque o Pedro ele fez um exame que chama processamento do campo da visão. E foi descoberto que ele, quando ele olha para a tela de um computador, ele não consegue olhar na parte superior. Ele passa o olhar, mas ele não consegue, ele volta o olhar para baixo, ele não mantém o olhar. Então, você imagina, por isso a gente precisa fazer as adaptações que é possível. Uhum. Por exemplo, você não pode diminuir a luz de um painel, mas aí você pode ficar um pouco mais distante. A questão do ruído, você pode pôr um abafador. O Pedro não suporta o abafador. Então, ele fica menos tempo na igreja. Aí, às vezes, ele vai ficando ali um pouco de tempo. Quando ele não aguenta mais, aí ele precisa sair do ambiente. Senão, isso é um gatilho para desencadear uma crise nele. Uma crise, né? E tudo que a gente quer nessa vida é não
desencadear mais uma crise nele. Faz alguns anos, uns 6 anos mais ou menos, que o Pedro não tem crises, com exceção de um tempo atrás aí que foi necessário uma mudança de uma medicação, e aí essa medicação deu efeito reverso. Então ele começou a entrar em crises novamente. Mas aí depois isso foi corrigido com o neuro, e aí ele, graças a Deus, ele não tem mais crises. A não ser que por alguma condição desencadeie uma crise nele, mas é tranquilo. Quando você prevê que vai desencadear uma crise nele, você entra em ação para minimizar isso. Hoje, lá na nossa igreja, o senhor está conosco lá há um ano, né? Um ano, aproximadamente, né? Isso. E a gente lá, de uma forma ou outra, embora eu tenha chegado mais recente, David, mas de uma forma ou outra, a igreja tem tentado se adaptar a essa causa, né? Mas assim, o senhor chegou há um ano, mas já veio de um outro ministério. O que eu quero saber, Francisco, como é que foi essa recepção, embora o senhor já tenha dado uma pincelada sobre isso, essa recepção do Pedro, né, dentro do ministério em si, não estou falando só da MSBN, mas da igreja em si, e se o senhor já sentiu falta de preparo ou algum tipo de falta de acolhimento por parte dos nossos irmãos? Bom, vamos entrar aí nessa temática da inserção dentro da igreja. Perfeito. Quando ele tinha lá seus 3 anos, ele não conseguia ficar dentro da igreja. E eu ainda, a mãe dele, a gente não tinha essa percepção de que aquilo ali era muito prejudicial para ele e tinha que tirar ele de dentro do ambiente. E isso foi muito conflituoso. Depois foi que a gente foi percebendo que, por conta do ambiente, a gente precisava fazer algumas adaptações, né? Mas, enquanto a criança tem ali 5, 6, 7 anos, muita coisa passa desapercebido, passa batido, muita gente estende a mão, mas quando ele chega na adolescência, aí algumas coisas melhoram, outras coisas pioram bastante. E isso tanto no ambiente chamado igreja, quanto na sociedade. Hoje é um desafio muito grande para um jovem, para um adolescente, estar sendo incluído na igreja ou até mesmo na sociedade. Eu quero me ater aqui mais na questão da igreja. Uhum. Por exemplo, eu tive 34 anos no ministério. Uhum. E durante esses, vou chamar de 15 anos, né? Pedro tem 16 hoje, vou colocar aí 15 anos de Pedro com essa condição. Eu, mesmo tendo insistido, conversado, não foi possível fazer a inclusão do Pedro na igreja. Mas por que o senhor acha? Por causa de ignorância, né? A falta de conhecimento dos líderes? Ou porque como a gente falou no início, né, David? Às vezes as pessoas dizem que é tolice, que é birra, que é falta de uma peia. Outros, até mais ignorantes, porque a palavra ignorante é falta de conhecimento, acham que é demônios. Não é verdade? O que o senhor acha? Olha, a questão demônio, até hoje ainda existe isso. Por incrível que pareça, até hoje ainda existe. Poderia até fazer citações aqui, mas não é o caso. Mas, enfim, por que não foi feita a inclusão? Porque não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Isso depende muito, primeiro, da família também. Isso depende do pastor da igreja, isso depende dos líderes, isso precisa de todo um envolvimento, sobretudo do pastor, pelas as lideranças de grupo e pela igreja do modo geral. Se não for uma parceria,
como a gente trabalha. O Pedro tem uma equipe de 6, 7 pessoas que acompanha ele no tratamento. É uma parceria. O dia do Pedro é compartilhado com todo esse pessoal. Então, numa igreja, é preciso ter essa parceria. Tanto é que a gente precisa trabalhar, eu sempre digo que a gente precisa trabalhar com a informação, com a conscientização e com o acolhimento para poder a gente incluir de fato. Nossa. Não é uma coisa simples. Não é uma coisa fácil. Agora eu vou dar um ponto de vista que talvez fez muito sentido para mim quando eu realmente tive acesso a essa informação, né? Porque a gente, na nossa ignorância, e até uma ignorância, olha que eu sou uma pessoa que sou formado, sou uma pessoa que tenho acesso à informação, assisto muita coisa, mas esse mundo, como eu não tenho pessoas que são diretas da minha família, ou eu por não conviver, de fato, com uma pessoa neurodivergente, talvez me falta essa informação. E eu tive acesso a isso através da MSBN, ABC Paulista, que nós tivemos um evento que foi, inclusive, organizado por você e mais uma equipe. Com o reverendo André Mira, né? Isso. E aí, isso foi muito importante para mim como pessoa mesmo. Não como... foi para mim como para crescer como uma pessoa que vive em sociedade. Não só como cristão. E aí que eu vi a importância de ser cristão. E Cristo, basicamente, nunca fez acepção de ninguém. E às vezes a gente faz isso até por ignorância mesmo, sabe? Por falta de informação. Chega uma pessoa na igreja que tem uma dificuldade, veja a gente acolher e tentar incluir essa pessoa de fato. Inclusão, de fato, não é somente participar, é a pessoa se sentir incluída, não tem nada a ver com ela estar participando daquele evento. É outra coisa. Então, para essa pessoa se sentir incluída ali, eu tenho que fazer minha parte também. Só que as pessoas não entendem. Isso aí é problema dela, problema dele, entendeu? A gente tá fazendo aqui, tá tocando, tá cantando, tá liderando. Para quem pode. Se ele não pode, talvez essa seja a visão de quem seja um ignorante e talvez as pessoas não queiram tirar essa venda também. As pessoas, além de ter essas escamas nos olhos, de querer, às vezes, por não ter acesso à informação, mas tem pessoas que não querem também olhar para esse lado. E esse é o ponto. E aí aquele workshop foi muito importante para mim, como pessoa e como cristão, de olhar para isso e falar, caraca, o que Jesus faria? Ele faria tudo por aquela pessoa. E eu não faço nada. Então, a partir desse momento que eu comecei a olhar diferente, é tanto que eu sou líder de jovens na nossa igreja, e eu sou líder do Pedro, né? E de vez em quando você entra em contato comigo, pede foto da gente para fazer o cronograma para ele estar lá presente na Escola Bíblica Dominical. Às vezes ele só participa 5 minutos, às vezes 30 minutos. Então, são essas abordagens, essas estratégias que a gente vai tendo para poder realmente fazer parte disso. Então, fazer parte disso tem um gasto de energia, nosso, porque eu vou ter que fazer isso, eu vou querer fazer isso. E às vezes é isso que as pessoas não querem, nesse ponto aí eu prefiro nem tocar. Então, acho que é um papel da igreja hoje, abrir os olhos para isso. À vontade. Então, exatamente. Eu vou chegar na questão da nossa igreja, a MSBN, porque foi também uma virada de chave, assim, na minha vida, na vida da minha família, né? E eu estava já sem ir no ministério, estava ali um mês ou 2 em casa. Eu estava orando, pedindo a Deus para Ele me direcionar para um lugar que eu coloquei no meu coração a mesma coisa que Josué pôs no coração dele. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu falei, olha, eu só vou servir a Deus numa igreja onde eu, a minha esposa e meus filhos possam congregar.
Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Isso é um propósito que eu coloquei no meu coração. E eu estava em casa orando a Deus que Ele preparasse um lugar para que eu pudesse voltar a congregar. E foi então que chegou no meu WhatsApp um convite para a igreja MSBN que ia inaugurar, né? Pastor Auri. E eu já conhecia o pastor Auri há pelo menos 30 anos. Nós somos amigos, né, há muito tempo. E aquilo ali, o meu coração disparou. Eu já sei onde eu vou congregar. Uau. Aí, conversei com a minha esposa, começamos a orar a Deus, o Senhor dá uma direção, porque eu vou dizer, hein, 34 anos no ministério não é 30 dias, não é 2 anos. Isso foi muito difícil, muita oração para mim tomar essa decisão de fazer uma mudança. E aí eu liguei para o pastor Auri e marcamos um dia, a gente almoçou junto, conversamos bastante. Ele apresentou a proposta, o projeto da igreja, né, como que ia ser e tal. E eu apresentei meu projeto para ele, questão da inclusão na igreja. E eu acho que casou, assim, sabe? Deu tudo muito certo. E aí, entrando na questão, David, do workshop, eu estava com o workshop agendado aqui para São Bernardo, trazer para São Bernardo. Estava procurando um auditório para trazer. E aí eu já até coloquei para ele, isso foi em julho, né? E o workshop estava agendado para 28 de setembro. Eu falei, não, já deixa agendado lá para a igreja. Ok, aí, então a gente já trabalhou assim essa questão do workshop e aconteceu. O workshop foi uma benção. Foi um sucesso. Eu estava lá. Estava lá, né? Eu vim pregar no evento dos jovens e no dia anterior, que foi o workshop, eu participei. E eu quero dizer que o workshop foi inédito aqui em São Bernardo. Nossa, foi uma virada de chave aquilo ali. E eu quero dizer que aqui em São Bernardo, em questão de inclusão ainda nas igrejas, está ainda muito aquém de outros lugares. A gente precisa melhorar mais, a gente precisa avançar nessa questão, né? Então, nós fizemos esse workshop, foi muito bom. E aí eu me lembro muito bem que foi colocado, e depois do workshop, o que nós vamos fazer? Que direção, que diretriz nós vamos tomar? Então, ele nos deu uma diretriz de trazer a questão do laboratório. O que seria o laboratório, né? Treinar as pessoas. A gente não pode, hoje, infelizmente, às vezes, em muitas igrejas por aí, pega a pessoa que gosta de cuidar das crianças e tem até um preparo teológico, tal, etc. Mas, às vezes, sem nenhum treinamento para lidar com uma questão tão complexa. É tipo assim, a gente coloca no Ministério de Crianças as pessoas que são simpáticas e gostam de lidar com a criança, mas não é só isso. Não é só isso, é para além disso, né? Então, a gente precisa treinar os professores, a gente precisa adaptar os materiais, porque as crianças autistas, elas aprendem. Se elas não aprendem do jeito que a gente ensina, a gente precisa ensinar do jeito que elas aprendem, né? É diferente. Então, a gente precisa adaptar o material, a gente precisa fazer a rotina, a gente precisa, às vezes, fazer uma ficha de anamnese, a gente precisa conhecer a família, conversar com a família, o contexto histórico, cultural dessa família. A gente precisa compreender tudo. E quem vai trazer as informações mais importantes para esse professor, para o Ministério Infantil, é a família. É o pai, né? É o pai e a mãe que tem essa informação. Então, a gente trabalha com essa informação. A igreja, ela não tem a obrigação, o dever ou a responsabilidade de tratar ninguém. Não é esse o papel da igreja. O papel da igreja é incluir. Incluir Perfeito. precisa
de você fazer certas adaptações. E qual, o senhor acha, falando nessa questão, quais são as atitudes simples que a igreja, Francisco, poderia adotar para ser mais inclusiva? Porque existem coisas complexas, mas existem coisas simples. Simples. Eu vou começar pela questão da informação. A informação, ela é fundamental para você dar... É o primeiro passo, é a informação. A igreja precisa ter informação. De uma forma geral, né? Por exemplo, a pessoa sabe aquele... Hoje em dia todo mundo sabe. A questão do cordão, né? Que identifica a criança com autismo, né? Mas isso há um tempo atrás ninguém sabia, né? Certo. Então, isso é uma informação. Então, às vezes, a igreja precisa saber a condição da família, da criança, sobretudo os líderes, pastor, o líder das crianças, do jovem. E aí eu diria, David, que para o adolescente, para o jovem, é ainda muito mais difícil. Porque Com certeza. o adolescente, ele já tem a sua complexidade de adolescente. Vocês faz pouco tempo que vocês foram adolescentes. Obrigado. Né? E vocês sabem das dificuldades Sim. que passa um adolescente, sobretudo na igreja. Aí imagine um adolescente autista, seja nível 1, seja nível 2. E aí eu te digo uma coisa, eu conheço muitas mães da época do Pedro, que os filhos têm ali a mesma idade do Pedro. E eu sinto falta dessas mães hoje, que às vezes me dá até vontade de chorar. Sabe por quê? Porque eu não vejo mais elas. Mas eu sei onde elas estão, que os filhos não conseguem mais sair dentro de casa. E eu vou dizer uma coisa interessante. Nós fizemos, depois do workshop, nós fizemos um café acolher. Nós trouxemos umas mães não crentes, né? Que a nossa proposta é trabalhar com pessoas também não crentes, né? Não podemos tratar essa visão apenas... Sim, ali com a comunidade. Dentro da nossa comunidade. O intuito é trazer gente que não é cristão e dizer, olha, aquela igreja ali você vai se sentir bem, seu filho é bem recebido, né? A sua filha. Entendi esse ponto de vista. Exatamente. Então a gente trouxe um grupo de mães. É um ministério, né? É um ministério, né? Fizemos um café acolher. Foi muito bom, aquelas mães conversaram com as mães da igreja, sabe? É um contraste, é você contrapor, trocar experiência, informações. Isso é fundamental. A gente precisa começar dessa forma, trocando informações. Num segundo momento, a gente pode ir pela questão da conscientização. O que seria a conscientização? Seria um treinamento mais com um especialista, né? Tratar de forma mais técnicas, né? Tipo workshop, né? Isso, tipo um workshop mesmo, né? Ou até mesmo com um terapeuta, um psicólogo, trazer uma fala assim mais técnica, mais para líderes. Para né? liderança, perfeito. Isso é a questão da conscientização. E o trabalho do acolhimento, né? De acolher não só a criança, mas acolher a família, a partir do abraço, né? Às vezes tem pessoas que às vezes ele só precisa de um abraço. Um abraço para ele é tudo, já resolve tudo. Show. Bastante coisa, né? Então, essa questão do acolhimento. E por fim, aí vem a questão da inclusão, que é a gente adaptar material, fazer algumas... Para ele participar, né? Participar exatamente. das atividades. Fazer algumas adaptações na realidade da sua igreja. Às vezes, cada igreja tem uma realidade, né? E cada criança, cada adolescente tem uma realidade diferente. A gente precisa fazer, se necessário, a rotina de cada um deles. Por exemplo, o Pedro, ele precisa trabalhar rigorosamente com a rotina. Se não for trabalhar na questão da rotina,
não vai ter sucesso, não vai ter um resultado esperado. Você precisa trabalhar... Precisa ser combinado com ele, né? Precisa combinar. Só vou dar um exemplo prático aqui. Imagine que eu vou sair com ele para um lugar X. Eu preparei ele em casa para ir para um lugar X. Mas, no caminho, precisou de eu passar no lugar Y. Eu preciso preparar ele aqui para nós passar no lugar Y. Se eu for para um terceiro lugar, eu até posso, mas eu já vou com estourou ali o teu limite, né? possibilidade muito grande de dar tudo errado. Então a gente precisa trabalhar com essas adversidades, né? Eu vou dar um exemplo, questão de viagem. Com uma criança ou uma adolescente autista, né? Imagina no aeroporto. Eu estou me preparando agora, orando a Deus. Eu já viajei bastante com ele de carro, mas eu queria viajar de avião. Já fui com ele até no aeroporto. E viajei com ele, ainda era criança. Esse tempo aí eu fui no aeroporto com ele. Foi preciso eu sair de dentro do aeroporto, porque ele não conseguiu ficar dentro da pressão do aeroporto. Então, me parece que hoje no aeroporto aqui de Guarulhos já tem uma sala sensorial preparada para receber. Alguns estados de futebol já tem, né? Há algum tempo já tem uma sala preparada. E aí, quando eu cheguei na igreja MSB, eu falei, pastor Auri, a gente precisa preparar um lugar aqui sensorial para a gente estar recebendo alguma criança, onde ele possa ter um espaço para, se caso se desorganizar, trazer ele para organizar novamente e depois voltar para o lugar onde ele estava, se for possível, né? Então, como seria, Francisco, esse espaço sensorial dentro de uma igreja, mais ou menos? Uma sala. Certo. Uma sala, você poderia pôr ali, às vezes um balancinho, às vezes tem brinquedos próprios para autistas, para isso, né? Para poder eles... Por exemplo, a criança autista tem foco em alguma coisa. Eu ia falar sobre isso, eu ia te perguntar sobre o hiperfoco, né? O hiperfoco. Seria foco e hiperfoco? São duas coisas diferentes ou não? Não. É a mesma coisa. Tá. O Pedro, eu percebi que ele desenha e tem muito foco nisso, né? Inclusive, dei uma aula sobre Davi, e ele foi lá e fez o Davi, fez o gigante Golias, pintou lá no quadro, foi coisa muito legal. Ele é um reforçador. O autista, ele precisa de um reforçador. O Pedro é o desenho. Lá em casa tem as pilhas de caderno, as pilhas de caderno. E ele desenha muito bem, por sinal, inclusive. E aí, é uma maneira como ele se concentra, como ele se organiza com o desenho. Mas outras crianças, às vezes, eu conheço uma criança que na igreja onde ele congrega tem aquele arco de bola de basquete, que não sei como é que dá o nome. A cesta, né? Isso, uma cesta. Obrigado, pastor. Que é a forma como eles se organizam. Então, em algum momento, e aí a pessoa falou que isso foi um tabu para quebrar na igreja, para colocar essa cesta lá. Isso é uma adaptação. No salão da igreja? Não. Externo. Tá. Numa área da igreja. Tranquilo, né? é só... E aí, às vezes, ele precisa sair lá para ele jogar essa... Lá na igreja, inclusive, no Café Renon, a gente tem várias partes lá que seria essa organização aí que ele está falando. Então, cada criança autista, ela tem alguma coisa em que ela tem esse hiperfoco. Isso você trabalha como um reforçador. Por exemplo, o Pedro, ele precisa de pular. Então, é uma necessidade que ele tem, da mesma forma... gasto de energia ali, isso, né? Da mesma forma como você tem a necessidade de se sentar, ele tem a necessidade de pular. É só uma necessidade. Aí, por exemplo, você pega uma criança com 5 anos pulando dentro da igreja, passa batido. Ninguém vê. Né? É normal uma criança de 5 anos pular dentro da igreja. Mas você imagina um homem da tua altura pulando dentro da igreja. Cada salto, né?
Então, que a gente precisa trabalhar essa questão. Se ele precisar pular, ele tem um lugar lá fora para ele pular, dar os pulinhos, os pulão dele, na verdade, e depois ele volta. Normal, vida que segue, tranquilo. A gente precisa fazer essas adaptações. O que eu percebi depois do nosso workshop, isso é bom, né? Que eu acho que as pessoas, elas entendem agora por ter acesso a essa informação e nem se assustam, não julgam. Sim. Já é um primeiro passo, né? Por exemplo, o Pedro realmente a gente sabe dessa necessidade dele, inclusive, e às vezes ele tá lá e a gente tá tranquilo, a gente, nada, vida que segue, a gente segue tranquilo. A nossa vida ali, tranquilo. E o senhor falou, né, sobre essa questão dos passos importantes, né? Informação, conscientização, acolhimento e, por último, a inclusão. Nessa questão da informação, vale ressaltar também que é necessário para o Ministério, né? Só que quem vai dar essa informação são os pais, né? Saber o tipo de comunicação do autista e porque tem o cumprimento, né? Tem deles que não se pode cumprimentar com um aperto de mão, não se pode cumprimentar. Como é que é o Pedro, Francisco? É tranquilo, né, nesse quesito ou não? Se você quiser um abraço dele, é bom você perguntar. Ah, sim. Né? Ele abraça, mas nem todo mundo que ele abraça. Né? É muito interessante o autista, né? Porque se tiver aqui 3 ou 4 ou 5 pessoas, ele vai escolher uma. E eu não sei qual critério ele usa, né? Eu tenho 16 anos que luto com o Pedro e todo dia é uma surpresa diferente, todo dia é um dia, né? Mas eu vou dizer uma coisa, eu quero deixar aqui, apesar dos pesares, tem algo muito bom, porque eu posso dizer, eu digo, sabe o que, David? Que a minha vida até o autismo e a minha vida depois. Uau. Isso muda. Eu sou outra pessoa, eu sou outro homem, eu sou um pai diferente, eu sou um esposo diferente, eu sou um cidadão, sobretudo, eu sou um cidadão diferente. E sou também um cristão diferente. Porque eu aprendi muitas coisas com o Pedro. Eu tenho um outro olhar diferente, vejo o mundo com outros olhos. Isso para mim foi fundamental. Por isso que eu acho que vale a pena lutar, eu acho que vale a pena incluir. Perfeito. O Pedro, não sei se é impressão minha, até que eu estava conversando com a minha esposa, né, acerca dele, e ela também dando referência, David, que parece que ele gosta da gente, né, de mim e dela, que quando eu prego ou falo alguma coisa, ele fica gesticulando como se estivesse gostando. Aí eu comentando com ela, né, amor, eu acho que ele gosta de ouvir você cantar e gosta de me ver pregar, porque eu sempre, eu tenho uma percepção ali quando você está, né? Eu não sei se é impressão minha, mas você tem esse feedback acerca disso, Francisco? Se ele tem esse tipo de preferência, não? Uma coisa eu posso dizer, você pode até pensar que ele está alheio. Mas ele está... Ele não está. Está ligado. E ele percebe muito mais do que qualquer um de nós. Acredito. Em casa, por exemplo, se ele estiver lá no quarto dele, estiver distante de onde a gente está, e se a gente estiver conversando alguma coisa, não adianta que ele... É como se estivesse na mesa. Às vezes eu acho incrível. Às vezes a gente... Eu sei como é. Faz alguma conversa que às vezes não precisa dele saber, mas não adianta. Ele parece que não adianta ignorar. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta, pode ser até ignorância mesmo, mas eu queria
perguntar uma pergunta honesta mesmo. Tem muita gente que fala que o autismo, a pessoa ela não tem empatia. O autista mesmo não tem empatia. Tipo assim, ou não demonstra isso. E aí eu gostaria de te perguntar, já você como pai, é porque, por exemplo, eu sou pai e às vezes eu brinco com o Benny e algumas coisas que ele faz, tipo assim, eu vejo ali o carinho dele, sabe? Por mais novo que ele seja. A reciprocidade, né? E eu queria te perguntar se em alguns momentos, alguns gestos que ele faz, você percebe isso. David, é muito bom um abraço do filho, né? Uma vez uma pessoa me falou para mim assim, seu filho, aquilo me doeu bastante. Seu filho nunca vai te dar um abraço. E eu falei, não é possível, eu vou desafiar isso. E vou dizer uma coisa, Pedro, mas ele vive grudado e agarrado em nós. Até mais do que a Carol. Ele é muito pegajoso. Ele amanhece o dia cheirando a mãe dele, só falta lamber. É uma coisa assim impressionante, né? Eu falei, eu acho que foi para tapar a boca do inimigo. Que bênção. Foi para tapar a boca do inimigo. E Francisco, que conselho o senhor hoje daria aos outros pais, né, cristãos que estão nos assistindo agora e receberam o diagnóstico do TEA no filho ou na filha? Olha, a primeira coisa que eu diria é que não se desespere. Apesar que quando uma família recebe um diagnóstico desse, às vezes fica sem chão. Porque o autismo não é aquilo que estão pintando hoje. Aliás, eu quero dizer aqui que tem aí um certo movimento na direção de que o autismo hoje está parecendo uma moda, coisa qualquer bonita, coisa não tem nada de bonito. Estão romantizando. Romantizando. E isso, de certa forma, prejudica até as famílias, né? Porque é como se isso fosse algo muito, muito suave, muito leve. Mas você que pensa que autista é um modismo, eu convido você a passar uma semana comigo. Uau! Né? Acompanhando uma semana comigo, você vai ver o que é o dia a dia de um pai autista. Eu sempre digo que 90% do meu tempo hoje toda a energia é gastada em torno do Pedro. Você leva seu filho para a escola, você deixa ele lá na escola e você pega seu carro, vai trabalhar e a vida que segue. O pai, a mãe do autista, da criança autista, ele deixa o filho dele lá na escola e ele não fica em paz. Ele vai para casa e ele tem que ficar 24 horas esperando a escola a qualquer momento ligar para ele ir lá buscar ele. É assim. Foi por isso que minha esposa saiu do trabalho. Então o autismo não é moda. Então a gente precisa, às vezes, desmistificar alguma coisa. Mas você que recebeu aí um diagnóstico de autista, dá graças a Deus que hoje as informações já está mais acessível, né? Os diagnósticos estão mais fáceis, né? O tratamento está mais fácil do que há 15 anos. Não é que está fácil, estão mais fáceis, estão mais facilitados do que há 15 anos atrás. Pra você ter uma ideia, o autismo ele veio constar nos dados estatísticos do governo agora em 2022. Para o governo não existia autismo. Até 2022 foi a primeira pesquisa pelo IBGE que foi feita. Eu acredito que tem mais profissionais também Sim. qualificando para essa área, né? Se qualificando. Então, é muito mais fácil. A comunidade médica já está bem diferente do que 15 anos atrás. Então, é mais fácil nesse sentido, né, para uma família, né? Tem tratamento, né? Eu
confessar algo aqui, né? Em primeira mão, exclusivo. Põe exclusivo aqui no, no vídeo. Eu fui a uma consulta aqui em São Bernardo, de rotina, com a neuro, só que era da minha filha, né? Consulta de rotina com uma neuro da minha filha. E não vou nem falar o nome da neuro, questão de ética e tal, uma pessoa muito boa, muito, muito, muito mesmo. E nós conversando lá, e ela fazendo as anotações, né, acerca da minha filha e tal. Só que aí ela teve um momento em que ela começou a me observar, a doutora. Começou a me observar e observava minha filha, me observar. E aí teve um momento em que eu me ausentei, porque eu sou, acho que até na câmera, se você ver, percebe que eu sou um pouco... eu não fico parado, eu fico o tempo todo aqui processando informação, olhando, o tempo todo meus olhares estão assim. O que eu quero dizer? Que aí teve um momento que eu me ausentei para ir olhar a Maitê, David, aí a doutora falou com a Grace assim, ele é autista. Eu ouvi, eu também estava ligado lá. Eu fiquei assim, eu digo, o quê? Fiquei assim, foi uma surpresa para mim. Só que ela completou, ela disse dessa seguinte forma, ele é um autista que deu certo. Claro, nunca parei para pensar nisso, mas eu acredito que se eu fosse me classificar, né, dessa forma, embora ignorante no assunto, talvez eu fosse um nível 1, né, classificação 1, porque muita coisa depois que ela estava falando, que aí ela conversando com ela ali, Francisco, e tal, ela foi descrevendo muita coisa que de fato é o que eu sinto. Foi revelando. Nós temos um amigo lá na igreja, acho que eu posso falar o nome dele, o Job, é um amigo mesmo. Ele veio descobrir também através do diagnóstico do filho, né? Do Davizinho, e aí ele descobriu que... E aí eu conversando, aí ela foi falando tudo. Eu digo, meu Deus, se ela não fosse médica, eu ia dizer que ela estava usando revelação aqui. Com todo respeito, né? Até porque, como você falou, isso não estou romantizando essa questão, mas hoje em dia existem muitos adultos que podem ter sido autistas, ou são, melhor dizendo, são autistas, só que eu não sei se adaptaram, se melhoraram, ou como nas palavras dela disse, se deu certo, mas a verdade é que tudo que ela falou acerca disso, para mim, eu me identifiquei. Sabe o que está acontecendo? Eles estão sofrendo. O autista, que ele não tem um diagnóstico, nem ele sabe que é autista, ele está sofrendo. E quando ele tem um diagnóstico, é uma libertação para ele, porque ele vai começar a se compreender. Quando ele tem um diagnóstico, ele vai dizer para a sociedade vai compreender algumas situações que podem acontecer com ele. Por exemplo, eu conheço pessoas que não têm diagnóstico de autista e eu também não posso dizer que a pessoa é autista, né? Mas a pessoa tem algumas características. A pessoa, por exemplo, ele não para no emprego. Por quê? É preciso ser investigado. Ele tem um filho autista. Só ele não consegue fazer uma amizade com ninguém. Ele tem algumas características antissociais. Então, é bom que ele procure um neuro. Só o neuro pode observar e dar o diagnóstico. E aí, ele tendo esse diagnóstico, ele vai procurar o tratamento, né? Procurar um tratamento, ele vai se descobrir, ele vai ser melhor compreendido na sociedade também. E só para fazer uma ressalva aqui, ela não me diagnosticou, né? Até porque foi uma conversa ali rápida e de repente ela acendeu ali, acendeu uma luz ali, ela disse, olha, provavelmente, né, tem as características, né? E eu digo, aí ela foi falando, a minha esposa dizendo e eu também, eu digo, ih, rapaz, olha só. Então, já partindo aqui para as considerações finais, Francisco, né? Quero desde já agradecer ao senhor pela sua disponibilidade, porque é um assunto
Como eu disse no início, eu tentei formular um raciocínio, acabei me perdendo nele, mas hoje já é muito estudado a questão do autismo, TDAH, TOD, o TEA, né, em si, ele é muito estudado, e só que eu acredito que pouco difundido, embora seja muito estudado, seja pouco difundido, porque hoje, querendo ou não, ainda há tabus que precisam ser quebrados, ainda há tabus que precisam ser quebrados na sociedade, na igreja. Jesus disse em Marcos 10, versículo 14, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Então Jesus não coloca barreiras. Não. Quem coloca barreiras somos nós, né? Pelo contrário, ele abre os braços, né? Então a igreja precisa ser reflexo desse coração. Eu queria que o senhor, né, deixasse aqui uma mensagem agora para todos os pais, pastores, irmãos, a igreja de forma geral, né, que lidam com famílias que possuem filhos, parentes, enfim, com o transtorno do espectro autista, né? Queria que o senhor deixasse uma mensagem para esse pai, para essa mãe, de encorajamento, porque eu sei que a sua luta não foi fácil, não é fácil, e é aquilo que o senhor falou, é algo constante, todo dia o senhor aprende alguma coisa com Pedro, e esse espaço está aberto para isso. Então, o que eu poderia deixar aqui é, sobretudo, para os pastores que possam estar nos assistindo, é que a questão da inclusão hoje, ela está aí e veio para ficar. Eu me lembro bem que é muito difícil a gente ter estudos voltados para pessoas com deficiência na igreja, né? E isso é uma deficiência, né? Então, o pastor ele precisa estar atento à questão da inclusão não só do autista, mas das pessoas com deficiência de forma geral. Se você olhar de forma geral para a igreja, você não vai ver pessoas com deficiência na igreja. Por quê? Por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência auditiva, ela vai fazer o que numa igreja se não tiver um intérprete de Libras? Perfeito. Né? Um cego. Né? Então, a igreja precisa estar voltada para disponibilizar essas adaptações. Né? Então, nós estamos num tempo que não há mais como a igreja fechar os olhos para essa questão. Jesus, ele incluiu a todos, criança, mulheres, pobres, ricos. Jesus não veio para determinados povos. Jesus veio para toda criatura. Perfeito. Toda, sem distinção. Então, o autista, ele precisa de Jesus, ele precisa da salvação. O autista, ele precisa da salvação em Cristo Jesus. Então, esse é o papel da igreja. E nós, enquanto igreja, e aí eu me incluo nessa condição, enquanto igreja nós não podemos falhar nessa missão. Eu chamo de missão, que de fato é uma missão. A igreja ela tem missão nos presídios, a igreja tem missão nos lugares mais longínquos e difíceis possíveis. A igreja tem missão... missão com mulheres, com missão mulheres, com homens. Missão com pessoas viciadas em drogas. Sim. E por que não? Por que não, né, ter uma missão voltada, né, a alcançar essas pessoas? Ministério daquilo. E por aí vai. Então a gente precisa ter esse olhar, que é um olhar que Cristo tem. Esse é o olhar de Cristo. Nós precisamos olhar com o olhar de Cristo. Nós precisamos amar com o amor de Cristo. E é isso que era essa a mensagem que eu queria deixar para os pastores
Francisco, hoje em dia. que conversa boa, né, David? Até aqui nos bastidores a gente estava entre nós aqui falando sobre a importância desse assunto, que peço até perdão, né, a comunidade que está nos assistindo, se em algum momento, por questão de ignorância mesmo, falta de conhecimento, acabei falando uma coisa ou outra, né? Mas é um constante aprendizado para nós. O Senhor nos deu uma aula aqui. Deu uma aula trouxe clareza, né? Nos trouxe clareza, deu uma aula de humanidade, porque de fato a gente deixa a desejar. E eu tenho certeza que através desse direcionamento que o Senhor trouxe para nós, nessa conversa aqui, uma chave vai girar, ou várias chaves vão girar na mente de muita gente que está nos assistindo ali em casa. Então, só nos resta lhe agradecer desde já. Onde é que a gente acha o Senhor, Francisco? Nas redes sociais, porque um conteúdo tão relevante como esse, uma pessoa que fala com tanta propriedade, fala bem acerca desse assunto, né? Poxa, qual é o seu Instagram? Você vai me encontrar Francisco V.03. Lá você vai encontrar, tem umas fotos. @FranciscoV.03 é o Instagram desse homem. Que alegria poder lhe receber, viu? David, suas considerações finais, meu amigo. Foi realmente uma conversa muito boa. Hoje eu pude aprender mais sobre esse assunto, um assunto que, se eu for olhar para mim, eu sempre vou me encontrar em falta, mas eu estou aberto mesmo a aprender, a escutar e colocar em prática alguma das lições que nós aprendemos aqui. E, cara, nós somos cristãos e o nosso modelo de pessoa é Cristo. E como você falou, ele veio a essa terra e ele não fez acepção de ninguém. Ele veio aqui e se importou por todos. Uma vez ele se encontrou com uma mulher, pastor Adlas, que ela era samaritana. E eram dois problemas, ela era mulher e era samaritana. E mesmo assim, ele ofereceu, né, amor, ofereceu ali bondade, enfim, e não só isso, a vida eterna. Então, ele deu importância à mulher. Até aquele momento, a mulher era nada. O judeu preferia rasgar a Torá do que ver uma mulher lendo a Torá. Então, olha aí, Jesus se importando com o menos favorecido, com aquela pessoa que às vezes a sociedade deixa de lado. E Jesus sempre olhou para essas pessoas. Então, se você é cristão, se você se diz cristão, o mínimo que você deve fazer também é olhar para a pessoa menos favorecida, olhar para o órfão, para a viúva, para o necessitado. E é uma das coisas que meu pai me ensinou. E quando a gente for orar, para a gente lembrar do missionário. Então, por que não se lembrar do autista, qual é o termo mesmo? Neurodivergente. Neurodivergente. Por que não colocar dentro das nossas orações também essas pessoas que precisam e necessitam das nossas orações? Eles não são pessoas de outro mundo, gente. São pessoas que são da nossa comunidade, que estão no nosso meio. A gente precisa ter esse choque de realidade mesmo e começar a olhar para isso. É a nossa missão. Se nós somos cristãos de verdade, se a gente crê que nós somos essa pessoa que tem que fazer diferença, façamos a diferença em tudo, não só em um lado e esquecer do resto. Essa é a minha observação e essa observação eu faço para mim mesmo, tá? Não tô falando criticando ninguém, não. Eu tô me criticando aqui porque eu preciso... Essa é boa. Autocrítica. Com tanto ensinamento que o Francisco trouxe, né? A gente só tem a agradecer mesmo, né? E olhando para nós, né? Faz essa autocrítica, né? David, onde é que a gente te acha nas redes sociais, meu amigo? Bom, meu Instagram, principal rede que eu posto conteúdo, é @dr.davidferreira. Lá você vai encontrar tudo. Trabalho, um pouco da minha família, um pouco também da igreja,
dos nossos encontros aqui no podcast. Então, tudo a gente posta lá e é tudo para honra e glória de Jesus. E, gente, não deixe de curtir, né, a nossa página no Instagram, no TikTok, nas principais plataformas das redes sociais nós estamos presentes, principalmente no Spotify. Então você não deixe de nos seguir, de se inscrever também aqui no nosso canal. Eu tenho certeza que esse conteúdo de hoje vai trazer um norte para você. Foi algo sensacional, especial. Eu tô aqui maravilhado com tudo que vimos, ouvimos e aprendemos, né? E que sejamos intencionais, Francisco, em amar, acolher e incluir, né? Porque no corpo de Cristo todos têm lugar. As minhas redes sociais, @PRAdlas, você vai encontrar lá 2 perfis, um oficial, outro reserva, todos eles são meus, tá bom? @PRAdlas. Lá tem conteúdo diário, devocional. Com certeza também vai estar abençoando sua vida, tá bom? Nosso muito obrigado, meu amigo presbítero Francisco, meu amigo doutor David. Amém. Até o próximo episódio, se assim Deus permitir. Fique com Deus e até a próxima. Obrigado, gente. Valeu. Valeu.